Olá, personas! Sejam bem-vindos. Vamos à parte 2 da aula 3 de análise combinatória, problemas de contagem. Exercício 7 aqui nos diz o seguinte: quantos números de 3 algarismos podemos escrever se? Aí aqui vem as condições. Todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos. Então veja bem, vamos usar o mesmo esquema aqui das posições, são números de 3 algarismos, então envolve unidade, dezena e centena. Aqui tem a condição do número começar pelo algarismo 1. Então vamos colocar aqui somente o algarismo 1, então temos uma opção só aqui. Nas demais, são 10 opções, porque são 10 algarismos. Vai do 0 até o 9, então são 10 algarismos. Então aqui 0, 1, 2, 3 e assim segue até o 9. Então aqui, já que não há restrição em relação à repetição, então podem repetir, então são 10 algarismos que eu posso usar aqui na dezena e 10 algarismos que eu posso usar na ordem das unidades. Seguindo o princípio fundamental da contagem, nós temos 1 vezes 10 vezes 10, que é igual a 100. São 100 números que começam com o algarismo 1, que seria o 100, o 101. Veja bem, se usarmos o diagrama de árvore, ficaria assim, ó. Esse aqui com esse, fixa o primeiro e o segundo, e temos a outra opção, ó, 101, 102, 103, 104 até o 109. Veja que são 10 opções. Se eu mudar aqui a dezena, vai para o número 1. Eu não vou fazer aqui as flechinhas, porque senão vai poluir aqui visualmente. Serão também 10 opções, por isso 10 vezes 10. E com essa opção única, começando com 1, ficou 1 vezes 10 vezes 10 igual a 100. Seguindo aqui, todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos, ou seja, tem que ser distintos, não pode haver repetição. Aí então não serviria, por exemplo, o 100, porque repete o 0 aqui duas vezes. Não serviria o 101, porque o 1 repete aqui. Não serviria o 110, o 111 e assim vai. Então, esses aqui não serviriam. Então, fazendo o esquema, são números de 3 algarismos. Unidade, dezena, centena. Tem que começar por 1, então eu vou fixar o 1 aqui. Tem-se, então, uma opção. Então, este é o algarismo 1 e aqui é uma opção. Nas demais ordens, temos aqui do 0, 1, 2, 3 até o 9. 0, 1, 2, 3 e segue até o 9. Só que como eu não posso repetir algarismo, veja bem, se começa por 1 e é uma condição, tem que começar por 1, já não posso usar mais o algarismo 1 nem na dezena e nem na unidade. Tá aqui, já diminui as possibilidades aqui. Agora imagine que eu vá usar o algarismo 2 aqui, vai ser 120 alguma coisa. Então eu não posso usar este algarismo aqui na outra posição. Então vejam aqui que me sobraram 9 opções, só não serve 1, os demais servem. E se eu fosse usar o 2 aqui, lembrando que poderia ser o 3, o 4 até o 9, aqui é só uma referência. Se eu fosse usar o 3, não poderia usar mais o 3 aqui. De qualquer forma, sobrariam 8 possibilidades aqui, percebe? Então, pelo princípio fundamental da contagem, 1 vezes 9 vezes 8, que é igual a 72. Percebe que saíram aí 28 números com algarismos
repetidos. Imagine a trabalheira de você ter que identificar esses 28 repetidos aqui. Então, a estratégia aqui, ela já garante que você está retirando os repetidos com este esquema aqui que estamos fazendo. Seguindo aqui, quantos são os números pares de 2 algarismos? Aqui os números pares, lembrando que número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então são 2 algarismos. Vou colocar aqui então 2 posições de unidade e dezena. Ficando assim então, ó, os pares eu vou começar pela unidade. Então 0, 2, 4, 6 ou 8. Veja que não diz mais nada, não impõe nenhuma outra condição. Então quer dizer que você pode repetir algarismos. Fica a dica aí. Se não for dito nada de repetição, então você pode repetir normalmente. 0, 2, 4, 6 ou 8, temos quantas opções aqui? São 5 opções aqui, ó. Então, em cima aqui é a quantidade de opções que eu tenho. Aqui, quais são elas? Na dezena, seria 0, 1, 2, 3 e segue até o 9. Seriam 10. Só que não pode começar por 0, porque o 0 não tem valor significativo aqui à esquerda, na posição aqui da dezena. Então, só serve do 1 em diante até o 9. Tá legal? Então, ficam quantas opções? 9 opções aqui na dezena. Vejam que, se fosse fazer pelo diagrama de árvore, fixando um aqui, ó, seria o 10, o 12, o 14, o 16 e o 18. São 5 números começando com 1. Veja que a mesma coisa vai acontecer começando com 2. Também serão 5. O 20, 22, 24, 26, 28. E assim por diante. São 9 aqui vezes 5. Por isso a multiplicação. Princípio fundamental da contagem. 9 vezes 5, 45. São 45 números pares. Na aula anterior, na parte 1, nós vimos no primeiro exercício que são 90 números com 2 algarismos. Então, a metade desses números são pares e a outra metade são ímpares. É o que nós vamos ver aqui no próximo. Ó. Quantos são os números ímpares de 2 algarismos? Aqui também não fala nada de repetição, então pode repetir. 2 posições, porque são 2 algarismos, unidade e dezena. Quais são os ímpares? Número ímpar, lembrando que é aquele que termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, são 5 possibilidades aqui na unidade. Na dezena, 0, 1, 2, 3 e vai até o 9. Só que não serve o 0, sobram 9 possibilidades pelo princípio fundamental da contagem. 9 vezes 5 é igual a 45, compondo a outra metade dos 90. 45 com 45, 90 números no total. Seguindo aqui, agora o 10 aqui. Quantos são os números pares de 2 algarismos distintos? Algarismos distintos, eu tenho que tomar cuidado. E também porque são pares. Olha só. 2 algarismos, está aqui. Eu vou ter que separar em 2 partes, porque senão não dá certa conta. Por quê? Vou ter que começar, deixar quais são os números que terminam em 0, porque os pares terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu tenho que começar com o que termina em 0, por quê? Vou fixar o 0 aqui, ó. E eu já tenho uma opção aqui. Por quê? Aqui na dezena não pode começar com o 0. Então, o 0 já está descartado.
aqui. Então veja bem que quantos sobram aqui para eu poder usar? São 9. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 9 vezes 1 é igual a 9. Então, veja que são 9 números pares que terminam em 0. Seria o 10, o 20, o 30, 40, até o 90. Seguindo aqui, agora os demais, ó, duas casas aqui, unidade, dezena, terminando em 2, 4, 6 ou 8. E aqui de novo, 0, 1, 2, 3, 4 e segue até o 9. O 0 não pode. Aqui eu tenho 4 opções, porque a condição aqui eu tenho que começar pela unidade, porque é o que define o número ser par aqui. Digamos que você vai querer os números pares terminados em 2 aqui, ó. Então observe que este 2 aqui já não pode mais ser usado. Porque o 22, por exemplo, não serve. Repete o algarismo 2, não serve. Tá bom? Esse 2 é uma só referência. Por exemplo, se fosse o 4, ó, se você escolhesse o 4, não poderia aparecer o 4 aqui, porque o 44 não serve. Então não serviria o 66, o 88, por exemplo. Então, quantas opções sobram aqui? Veja que são 8. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 8 vezes 4 é igual a 32. Mais, ó, são os 32, que termina em 2, 4, 6 ou 8, mais os 9. Então fica 32 com mais 9 igual a 41 números pares com algarismos distintos. Veja que se eu fosse colocar aqui ó, 0, 2, 4, 6 ou 8, seria, tirando um aqui repetido, 8 vezes 4, 32, chegaria no resultado errado, tá bom? Então fica a dica aí. Quando você precisar determinar a quantidade de números pares distintos, faça o 0 sozinho para ver quantos terminam em 0 e os demais 2, 4, 6 ou 8 a partir. Depois junta. Então aqui temos o princípio multiplicativo e aqui o princípio aditivo. Estou juntando as duas partes aqui. Agora, quantos são os números ímpares de 2 algarismos distintos? Então, nós temos duas posições, unidade, dezena. Vou começar pela unidade, porque é a condição do exercício, o número tem que ser ímpar. E para um número ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, são aqui 5 possibilidades. Na dezena, colocando aqui o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o 9, são 10 algarismos, só que o 0 não pode ser utilizado aqui na ordem à esquerda, porque não tem valor significativo. Por exemplo, se eu querer os números ímpares terminados em 1, por exemplo, não posso utilizar o 1 aqui, porque o 11 não serve, porque repete algarismos. Se fosse o 5, não poderia utilizar o 5 aqui, porque o 55 não serve, porque repete o algarismo. Então, sobram quantas opções aqui? São 8. Então, fica 8 vezes 5 igual a 40. São 40 números ímpares com algarismos distintos. E juntando os pares com os ímpares, 41 mais 40 dá os 81. Lembrando que na aula 1, na parte 1 da aula, nós vimos o exercício 2, que são 81 números de 2 algarismos distintos. Desses 81, 41
são pares e 40 são ímpares. Tá legal? Então até a parte 3, a próxima parte desta aula 3. Forte abraço!